Bíblia, por gentileza, abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 27. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de louvar a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua glória sendo manifesta em nosso meio, pela sua presença que tem nos acompanhado. Também, irmão Reginaldo, que Deus abençoe o Senhor, a sua família. Agradeço pelo convite, pela oportunidade, e também o pastor, pela honra, pela confiança. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro deste corpo. Agora, por gentileza, abra comigo em Números. O livro de Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. Aleluia, Jesus. Números, capítulo 25, o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor declarou a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles foi tomado do mesmo zelo que eu tenho por meu povo. Por causa da atitude de Finéias, eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Portanto, dize a ele: Eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. Por gentileza, ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, por este grande dia que o Senhor nos concedeu. Meu Pai, estamos reunidos em Teu nome. Eu te peço que neste momento o Senhor continue falando aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, e usando por graça e usando por misericórdia. Toma a minha vida com o Espírito Santo e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Aleluia. Grande Deus de Israel. Meus amados irmãos, é bem verdade que todos sabem que fazemos parte do corpo de Cristo. Assim que aceitamos o sacrifício de Jesus por nós, assim que vamos até Jesus, sendo sarados, sendo curados, sendo purificados do mal, assim que somos batizados, deixando a velha criatura, sendo uma nova pessoa, e entramos em comunhão com a igreja, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E quando fazemos parte do corpo de Cristo, o que isso significa? Significa agora que você é conectado com a igreja. Significa agora que as suas atitudes não afetam, não têm impacto apenas na sua vida, mas na vida também dos seus irmãos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 4 diz: Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então você não consegue ser corpo sozinho. Você é membro e depende do seu irmão. Nós juntos formamos o corpo de Cristo. É por isso
que é necessário a comunhão, o culto, porque sozinho você não consegue ser corpo, você é membro, e o membro, quando é tirado do corpo, não passa muito tempo, até que este membro começa a putrefação, começa a apodrecer, e daqui a um tempo morre. É necessário a conexão, é necessário a comunhão, é necessário estarmos juntos com uma só esperança, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Diante de Deus não tem grande, não tem pequeno, diante de Deus todos somos servos, membros do corpo de Deus. E uma só esperança. Que esperança é essa? Nós somos conectados com um propósito, a buscar o reino dos céus e a sua justiça, com a esperança de que um dia ouviremos a trombeta e o alarido, e quando ouvirmos seremos levados ao céu, encontrando com o nosso Salvador e vivendo a eternidade com Ele. E essa esperança tem que queimar em nosso coração, em comunhão, onde fortificamos a fé um do outro, aonde juntos vamos animar aquele que está caído, aquele que está fraco, aquele que está sem força, lembrando aquele que está do nosso lado, que em breve Jesus vai voltar e enxugar as lágrimas do rosto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, apenas gozo e alegria na presença de Deus. Aleluia! Oh, louvado seja Deus. Em 1 Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz: e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Jesus é a cabeça, é Ele quem dá a ordem, e os membros têm que obedecer. Não é o membro que manda na cabeça, é a cabeça que manda nos membros, que manda no corpo. Ou seja, você é servo assim como eu, quem manda é Ele, a gente que ter juízo tem que fazer, é Ele quem manda, não sou eu que não obedeço. E a ordem de Deus é continua remando. E a ordem de Deus é continua remando. E a ordem de Jesus é continua remando, porque o porto seguro já está quase chegando. Aleluia. Glória a Deus. E Ele é o primogênito dentre os mortos, porque assim como Jesus Cristo ressuscitou, todos aqueles que morreram nele ressuscitarão primeiro, e depois logo nós juntos com eles encontraremos os olhos. Até no arrebatamento vai ter unidade. Até no arrebatamento ninguém vai chegar primeiro, é todo mundo junto, um do lado do outro. Não vai ser por classe, por cargo, por boniteza ou por dinheiro. Não. Vão ser todos juntos. E se você não tem comunhão com seu irmão na terra, sinto muito, mas no céu não vai ter como entrar. Efésios 4,16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, não é para benefício próprio, eu sou unido com você, não é para mim crescer, é para o reino de Deus crescer e o nome de Deus ser glorificado. Aqui é todos servos, todos para a glória de Deus. É cada um na sua posição, cada um no seu lugar, cada um com o seu chamado, cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, todos para a glória de Deus. Fica no lugar que Deus te colocou. Tem lugar para todos, cada um com a sua função,
cada um com a sua posição, Glória a Deus. e todos para a glória de Deus. Aleluia. E como fazemos parte de um só corpo, aquilo que você faz influencia quem está ao seu lado. Nós vemos muitos exemplos de jovens que no mundo festejavam muito, não se preocupando com o dia posterior, até porque não tinha nenhuma responsabilidade. Mas quando encontram o seu amor, a sua esposa, o esposo, se casam e têm filhos, veja que a mente muda, as atitudes mudam. Não festeja mais. Por quê? Porque agora tem uma responsabilidade. Agora as atitudes dessa pessoa não influenciam apenas a ela, mas aquelas que são responsáveis por ela. Ou seja, os pais começam a ter mais responsabilidade, porque agora o que ele faz não afeta somente a ele, mas os seus filhos, aqueles que dependem dele. Da mesma forma na igreja, agora as suas atitudes não afetam somente a você, mas aqueles que estão à sua volta. Quando você está em desobediência a Deus, você não afeta a sua vida apenas, mas também aqueles que estão com você. Na carta onde lemos, no capítulo 5, Paulo nos cita um exemplo. Há entre vós um homem que tem se deitado com a mulher de seu pai. E Paulo é muito duro dizendo: pegue este homem e entregue o corpo dele a Satanás. Paulo é muito duro e direto dizendo: entregue ele para Satanás. E Paulo completa dizendo: não sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa? Quando Paulo estava dizendo isso, ele estava dizendo: olha, este jovem que está no meio de vós, este homem que está em pecado, porque estar é diferente de cair, este homem que está em pecado, que está numa vida de pecado, está afetando o crescimento da igreja. Então entrega o corpo dele a Satanás, para que a sua alma seja salva, para que vocês venham a crescer. Então aquele homem que estava em pecado não estava afetando somente a sua vida, mas a vida de todos aqueles que estavam na igreja. Toda a igreja de Coríntio estava sendo afetada por causa daquele homem que estava em pecado. E aqui, antes de continuar, eu faço a diferença entre estar e cair. Uma coisa é você pisar na lama e quando chegar em casa você lavar o sapato. Outra coisa é você sujar o pé, sentir aquela sensação boa e passar o resto do barro em todo o seu corpo. Porque o pecado é assim: começa bom, começa prazeroso, começa como uma coceira aquele dia, mas quando você vai ver, está te machucando, está na carne viva, está acabando com você, te contaminando. Mas eu tenho uma boa notícia: Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro que morreu por mim e por você, aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia, Ele pode te purificar, Ele pode te limpar de todo o pecado, curando você de dentro para fora, de fora para dentro, curando o seu interior, curando o seu exterior e te dando uma nova vida. Deus, eterno Deus. Quando lemos de antemão, parece que Paulo é muito duro, mas na verdade não, porque a carne, ela não é eterna, mas o seu espírito é. Então Paulo estava dizendo: entregue o corpo para que ele se corrija, para que caia a ficha dele que ele está em pecado. Porque se ele continuar no meio de vós, ele não vai notar que precisa de mudança, não vai notar, não vai ver que precisa se purificar. Então Paulo está dizendo: entregue o corpo para que a sua alma seja salva, e a alma é eterna. Outro exemplo de um homem que em desobediência afetou aqueles que estavam em sua volta é Jonas. Jonas, no capítulo 1, vemos que ele, desobedecendo a Deus, entrou numa embarcação e veio uma grande tempestade. E nessa tempestade, os homens que estavam na embarcação começam a se desesperar, jogando até mesmo seus bens para a água, se afetando por causa da desobediência de um homem que estava dentro do mar. E Jonas dormindo. Jonas estava naquele sono profundo, não notando que a sua atitude estava afetando quem estava com ele. Até que então, ele é jogado no mar.
jogado no mar e a tempestade cessou. Foi jogado no mar, mas o mar não matou ele. Foi engolido por um grande peixe, mas o grande peixe não matou ele. Sabe o que isso quer dizer? Não é porque foi tirado do barco que deixou de ser amado por Deus. Não é porque caiu que deixou de ser importante para Deus. Não é porque foi tirado do barco que ainda não há esperança. Jonas foi tirado, mas não foi tirado a sua vida, porque onde há vida ainda há esperança. Jonas foi tirado do barco, mas permaneceu com vida. Não é porque não está entre nós que deixou de ser amado por Deus. Não é porque foi jogado no mar que deixou de ser importante e ter valor para Deus. Ou você se esqueceu que uma alma tem muito valor. Precisamos sentir por ela grande amor. Não é porque tropeçou no meio do caminho que você vai deixá-lo para trás. Não é porque esta pessoa teve um erro que você vai desistir dele, ou desistir dela. Pode ter falhado, pode ter sido expulso do navio, mas ainda continua sendo amado e importante para Deus. Aleluia. E Jonas, no ventre daquele grande peixe, clama a Deus. E Deus dá um recomeço para Jonas. Jonas vai até a cidade, prega e ganha almas para Deus. Aleluia. Às vezes Deus tem que fazer isso. Paulo estava achando que estava tudo bem, indo para Damasco para aprisionar, maltratar os cristãos, até que Deus o parou e mostrou o que realmente Deus tinha para ele. E às vezes Deus faz isso conosco, tirando aquilo que nós achamos que é bom, para nos mostrar o que realmente é bom, agradável e perfeito, que é a sua vontade. Porém, da mesma forma, com a mesma intensidade que os seus erros afetam aqueles que estão com você, a sua atitude de bem, a sua atitude de obediência também afeta aqueles que estão com você. Uma coisa que eu aprendi, dou graças a Deus por isso, que eu não posso apenas falar para um grupo de pessoas. Quando fui pregar no culto de sábado, com a bênção do pastor, é claro, tinha poucos membros na igreja, de 10 a 12, 15 pessoas no máximo. E no final do culto, Deus tomou a igreja com a sua glória, com a sua presença. E de repente o presbítero que estava no altar foi tomado por Deus. Ele, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para o pregador que estava no som, e tomado por Deus ele disse: cuidado quando for bater na igreja, porque há sim aqueles que precisam de uma correção, mas também tem aqueles que têm sido fiéis e estão permanecendo, mesmo com pouca força, mas estão permanecendo fiéis a Deus. Ele olhou sério para aquele pregador, é claro que também serviu para mim, e ele disse: cuidado quando você apenas prega a justiça, o juízo. Tem irmãos, tem irmãs que vão embora com fome da igreja, com fome da palavra de Deus, porque há sim aqueles que estão precisando de uma correção, mas tem os remanescentes do Senhor, que não trocam os princípios da palavra, que mesmo ferido por causa das dores da vida, tem permanecido fiéis, e a estes eu digo: Deus vai te renovar, Deus vai te dar força, Deus tem visto os seus sofrimentos. Sempre há os remanescentes, sempre há. Um exemplo de um homem que obedeceu a Deus e trouxe bênção foi Finéias. Aconteceu que alguns israelitas começaram a se casar, começaram a se relacionar com mulheres que não eram de Israel.
E isso era contra a lei de Deus, era contra a ordenança de Deus. E por quebrar isso, veio a consequência, a qual Deus não queria que acontecesse. E qual consequência foi essa? Eles passaram a adorar a Baal Peor, um Deus com letra minúscula, se esquecendo do seu Deus, se afastando de Deus. Até então, que Deus diz para Moisés, decretando juízo, para que alguns homens, os líderes, fossem mortos. Até que então, aparece um homem israelita, verso 6, pegou uma mulher midianita, sob os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação, e foi para uma tenda, para deitar com esta mulher. Finéias viu, pegou uma lança, com coragem, com ousadia, entrou na tenda e perfurou o homem e a mulher que com ele estava. E isso estava dentro da lei, porque a lei dizia que aqueles que fossem pegos, tanto o homem, tanto a mulher, tinham que ser mortos. Então Finéias cumpre a lei de Deus, e cumprindo a lei de Deus para Israel neste período, ele cessa com a ira do Senhor. Olha o que diz no verso 11: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas. Então Finéias, obedecendo a lei de Deus, não apenas é abençoado, mas abençoa a todos que estavam com ele. Através da obediência de Finéias, ele trouxe bênção, não somente para ele, mas para que todos não fossem mortos pela ira do Senhor. E não somente traz bênção, mas traz a aliança de Deus. Não somente para ele, mas para toda a sua geração, para toda a sua descendência. Há aqueles que se preocupam demais em deixar uma herança gorda para os seus filhos, mas eu digo, melhor do que uma herança de bens materiais, deixe a aliança. Deixe o seu legado de homem, de mulher de Deus. Melhor do que uma herança é a aliança de Deus. Deixe a aliança de Deus para a sua descendência. Deixe o legado de quem andou com Deus na sua vida. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Como você quer ser lembrado quando você partir? Glória a Deus. Como um homem legal, uma mulher legal, ou uma mulher de Deus, um homem de Deus, que esteve com Deus, que permaneceu firme e tinha aliança com Deus. E isso é a melhor coisa que Finéias podia deixar para a sua descendência. Porque quem tem aliança com Deus também tem a presença de Deus. E onde tem presença de Deus tem cura, tem milagre, tem maravilha, tem prosperidade, tem vida. Onde tem a presença de Deus, não precisa de mais nada. Você viu a diferença entre obedecer a Deus e desobedecer a Ele? Você não afeta somente a você, mas as pessoas que estão com você. Você não afeta apenas a ti, mas aqueles que estão no mesmo barco do que você, que estão na mesma casa que você, na mesma igreja que você. Você já parou para pensar quantas vidas poderiam ser transformadas se você aceitasse o chamado de Deus na sua vida? Já parou para pensar quantas pessoas do seu lado estão precisando de uma cura, e por você desobedecer a Deus e não louvar o nome dEle, essa vida não é curada? Já parou para pensar quantas vidas poderiam ser transformadas através do dom que Deus te deu? Através daquilo que Deus colocou na sua mão?
Parou para pensar em quantas pessoas seriam afetadas se você de uma vez por todas aceitasse o chamado de Deus e se colocasse no centro da vontade dele? Oh, Deus eterno. Às vezes até mesmo você diz: por que Deus não escolhe outro? Por que Deus não coloca outro no meu lugar? Não tem gente melhor? Não tem gente mais capaz do que eu? Não me pergunte o porquê, mas Ele escolheu você. Não me pergunte o motivo, mas Ele quer você. Aleluia. Ele está insistindo em você. É você mesmo que Ele quer. É você mesmo que Ele deseja. Não porque você é bom, mas porque a graça dele te basta. Não é sobre a sua capacidade, é sobre a sua entrega para Deus. Aleluia. Não é o quanto você merece, mas o quanto você busca. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abençoa. Aleluia. Glória, Senhor. Aleluia. Ou você acha que Deus não é capaz de fazer o que Ele fez no passado? Você acha que por sua falha Deus deixou de te amar? Aleluia, Jesus. Você acha que por aquele erro no meio do caminho Deus cancelou as promessas? Não, Ele não cancelou, não. Não, Ele não cancelou, não. As promessas que Deus te fez ainda estão de pé. Aleluia. Glória a O que Jesus. Deus te entregou, Ele não tirou, ainda está contigo. Desenterre hoje o talento. Diga para Deus: eu quero uma nova chance hoje. Porque Deus pode pegar o vaso quebrado, refazer e enchê-lo de novo. Porque Deus pega o que não é para confundir as coisas que são. Aleluia. Oh, Deus eterno. Não seja ingrato com o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Não se esqueça do que Ele fez por você. Não se esqueça das bênçãos e dos livramentos que Ele te deu. Quantas quedas Deus te livrou e você nem viu. Aleluia. E hoje está aqui, podendo levantar a mão e adorar ao nome dEle, porque só Ele é digno de toda adoração. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmão Marco, o que eu faço então? Adore a Deus. Porque enquanto você adorar a Ele, Ele vai curar as suas feridas e vai trazer renovo para a sua alma. Por gentileza, fique de pé comigo. Oh, glória. Aleluia. A igreja sabe esse louvor. Peço que cante assim.